As mortes mais misteriosas na Bíblia. Número 1. A esposa de Ló. Há uma mulher que Jesus mencionou em Lucas. Lembrem-se da esposa de Ló, Lucas 17:32. A esposa de Ló é uma mulher não nomeada mencionada na Bíblia pouquíssimas vezes. Ela é uma mulher que encontrou um fim prematuro devido à sua desobediência à palavra do Senhor. No livro de Gênesis, temos mais informações sobre a história da morte da esposa de Ló do que qualquer outra coisa sobre ela. No capítulo 13, Abraão, juntamente com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, saiu do Egito com sua riqueza. Conflito surge entre os pastores de Abraão e de Ló. Abraão não queria nenhum ressentimento, então ele fez uma proposta a Ló. Ló avaliou a terra e decidiu se estabelecer na planície do Jordão devido ao seu suprimento abundante de água. Ele montou sua tenda de frente para Sodoma, enquanto Abraão escolheu viver em Canaã. A Bíblia declara no versículo 13 que as pessoas de Sodoma eram extremamente ímpias aos olhos do Senhor. Ló estava acompanhado de sua esposa nesta jornada. Até este ponto, Abraão e Ló haviam estado trabalhando juntos. É possível que Ló tenha sido originalmente visto como o herdeiro de Abraão. No entanto, devido a uma disputa entre os pastores de Abraão e de Ló, Ló sai do círculo de Abraão, sai da terra prometida para as cidades da planície, que eram habitadas por grandes pecadores. Ele pensou que estava progredindo, mas sua decisão levou à sua queda, pois essas cidades estavam destinadas à destruição. Quando Abraão e Sarai, como eram conhecidos na época, estavam ficando mais velhos, o Senhor informou a Abraão sobre o aumento do mal e a iminente ira de Sodoma e Gomorra. Ló estava sentado na entrada de Sodoma quando dois anjos se aproximaram dele. Ló concordou em oferecer acomodação a eles, mas os anjos recusaram e queriam passar a noite fora. Eventualmente, concordaram em ficar com Ló, que então lhes ofereceu comida. Naquela noite, todos os homens de Sodoma descobriram sobre a presença dos anjos e cercaram a casa de Ló, exigindo que os anjos lhes fossem entregues. No entanto, Ló ofereceu suas duas filhas aos homens de Sodoma. Apesar disso, os homens de Sodoma continuaram seus esforços para alcançar os anjos, que pensavam ser apenas homens. Os anjos trancaram Ló dentro de sua casa e trancaram a porta. Então eles deixaram os homens do lado de fora cegos, tornando difícil para eles encontrar a porta. Os anjos instruíram Ló a reunir sua família e deixar Sodoma o mais rápido possível. Ló advertiu seus genros ao amanhecer. À medida que a luz do dia se aproximava, os anjos lembraram Ló que o julgamento era iminente e que ele precisava tirar sua esposa e filhas da cidade. Ló e sua família fugiram de Sodoma. "Fujam por suas vidas", exclamou um dos anjos enquanto fugiam da cidade. "Não olhem para trás ou parem em qualquer lugar na planície. Cheguem às montanhas ou vocês serão arrastados." Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e tudo o que crescia no chão. Enquanto as cidades estavam sendo demolidas, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. De acordo com as interpretações bíblicas, a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal por olhar para trás, por quebrar a instrução de não olhar para trás. Suas ações indicam que ela simpatizava com as pessoas de Sodoma, e sua falha em evitar a ira de Deus serve como um aviso severo para os outros. A esposa de Ló teve todas as oportunidades de viver, embora não seja nomeada na Bíblia, podemos assumir certas coisas sobre ela com base no contexto. É provável que ela estivesse familiarizada com o Deus que Ló servia, e ela tinha Abraão, o que pode tê-la permitido aprender muito com ele. Ela poderia até mesmo ter estado presente quando seu marido foi sequestrado por Kedorlaomer e salvo pela força de Deus. Além disso, ela foi extremamente abençoada por ter os anjos de Deus em sua casa, que até mesmo a levaram pela mão e a tiraram de Sodoma. Mas de que adiantou tudo isso para ela no final? Toda a graça de Deus foi desperdiçada com ela. Há várias lições importantes aqui. Você pode deixar o mundo e começar no caminho correto, mas estará eternamente perdido se voltar atrás. Você é responsável por suas próprias crenças. Mas por que Deus se importou se ela olhasse por cima do ombro para Sodoma? Há dois pontos-chave a serem considerados sobre o ato de olhar para trás. Em primeiro lugar, olhar para trás é um sinal de dúvida. Deus falou e ele cumprirá sua promessa. Podemos declarar que acreditamos em Deus, mas quando testados, muitas vezes vacilamos e olhamos para trás. Portanto, Deus nos convida a confiar nele e voltar nossa atenção para assuntos espirituais. Em segundo lugar, olhar para trás é um ato de desobediência. Deus havia instruído claramente para não olhar para trás e ir para as montanhas sem olhar para trás. Não havia tempo para ouvir desculpas ou razões para desobedecer. Sodoma estava mostrando um amor pelo que ela estava deixando para trás.
Seu corpo estava partindo, mas seu coração ainda estava em Sodoma. Lucas 17, 26, 30, Nova Bíblia Americana Padrão. E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando e sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Foi o mesmo que aconteceu nos dias de Ló. Eles estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu todos. Será exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nós queremos ser amigos do restante do mundo. Este mundo representa tudo o que é contrário a Deus, a maldade que antes fazia parte de sua vida. Lições do castigo da esposa de Ló. O castigo da esposa de Ló foi terrível, abrupto e irreversível. Ela foi negada outra chance de fugir quando olhou para trás. Toda a misericórdia que anteriormente havia sido estendida foi abruptamente retirada. A Bíblia não entra em detalhes sobre o que aconteceu, e é exposto como um resultado natural de sua decisão. Número 2. Devorado vivo por vermes. Herodes, o Grande, era considerado o rei dos judeus durante o tempo em que Jesus nasceu e tentou ter Jesus morto durante o tempo em que João Batista e Jesus estavam ministrando. Herodes Antipas estava governando como rei quando João foi executado. Atos 4:27 faz referência a Herodes Antipas, que é referido simplesmente como Herodes, como um dos indivíduos responsáveis pela execução de Jesus. Como a Judéia era um estado cliente de Roma, a principal responsabilidade dos reis judeus era manter a paz. Foi em Cesareia que Herodes Agripa encontrou seu fim. Agripa estava lutando com as pessoas de Tiro e Sidom, que agora se uniram e procuraram uma reunião com ele. Eles fizeram sua solicitação de paz, já que dependiam da nação do rei para seus meios de sobrevivência. No dia marcado, Herodes fez um discurso público para as pessoas, Atos 12, 21-23, Bíblia Amplificada. Num dia marcado, Herodes se vestiu com suas roupas reais, sentou-se em seu trono, tribunal, púlpito e começou a fazer um discurso para as pessoas. As pessoas reunidas continuaram gritando que era a voz de Deus e não de um homem. Imediatamente um anjo do Senhor o derrubou, porque ele não deu a glória a Deus e permitiu ser adorado, e ele foi comido por vermes e morreu 5 dias depois. É da natureza humana buscar libertadores políticos, e as pessoas de Tiro e Sidom pareciam adorar Herodes como se ele fosse um deus. Por causa disso, Herodes, por outro lado, parecia se deleitar com isso e concentrava todo o louvor nele mesmo, em vez de em Deus. Foi apropriado que Herodes morresse da maneira que morreu por causa do estado espiritual em que estava. Ele estava corrompido de dentro para fora. Joséfo, um antigo historiador judeu, também forneceu uma descrição gráfica da maneira como Herodes morreu. A evidência que Lucas fornece leva a crer que Agripa foi subitamente atacado por vermes que o consumiram em questão de segundos. E pode-se ver como isso pode ser retratado em um filme de Hollywood de uma maneira terrível. Lucas, por outro lado, não indica que Herodes morreu imediatamente. Pelo contrário, ele diz que Herodes foi derrubado instantaneamente de acordo com o que está escrito no livro de Atos. Os vermes, que eram mais provavelmente parasitas que causaram a morte, foram enviados por Deus próprio. É importante lembrar que nunca vale a pena lutar contra Deus. Salmo 1, 5-6, Bíblia Amplificada. Portanto, os ímpios não ficarão impunes no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos, pois o Senhor conhece e aprova totalmente o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pedro, um dos apóstolos, estava livre para espalhar o Evangelho e servir ao Senhor. Enquanto isso, Herodes, o rei, sofria com vermes em seu trato digestivo e estava com muita dor em sua cama. Eventualmente, Herodes morreu, mas a palavra de Deus continuou a se espalhar e a prosperar. Número 3. Moisés, o homem que Deus enterrou. Deus escolheu não nos fornecer informações sobre os eventos que precederam a morte de Moisés. A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente das pessoas. Na Bíblia, a morte de Moisés é envolta em mistério. Ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos nem sua força se foi. Moisés ainda estava em sua plenitude quando foi chamado para casa. Apesar de sua idade, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá. Ele levou os israelitas até a beira de Canaã e teve uma visão da terra, mas não foi permitido entrar nela. O Monte Pisga tem uma elevação de 4.500 pés, quase 1 milha. Não há muitos homens de 120 anos que possam subir uma montanha quase 1 quilômetro de altura e sobreviver para contar a história. Moisés podia dar cada passo na encosta com leveza nos ombros.
Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Quando se trata do assunto da morte, Moisés nos ensina que um crente não tem motivo para ter medo ou correr para as ruas em um estado de pânico. A morte é uma parte inevitável da realidade para todos nós. Antes de estarmos verdadeiramente preparados para viver, primeiro devemos estar preparados para morrer. Portanto, quando estivermos prontos para morrer, não devemos hesitar e fazer isso imediatamente, assim como Moisés fez ao ter esta última visão da terra prometida, uma propriedade que ele nunca pisaria. Isso é o que ele mais esperava, e foi isso. Deus queria ele em casa. Então o Senhor disse a ele: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei aos seus descendentes. Eu a deixei ver com seus olhos, mas você não irá para lá. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu lá na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor. Moisés entregou seu espírito. Seja herói ou não, todos chegaremos ao ponto de nossas vidas em que devemos abandonar o corpo e seguir para outro reino. Duas mensagens diferentes surgem disso: a solidão da morte, não sua solidão, mas sua solidão. Há uma diferença. Solidão sugere um vazio, um anseio vão por outra pessoa. Solidão significa que ninguém mais vai junto. É isso que vejo aqui. É um voo solo. Você nunca leva um companheiro consigo para viajar pela morte. Você vai completamente sozinho. Por outro lado, Moisés está sozinho no topo do Monte Pisga. Josué não foi permitido acompanhá-lo de forma alguma, e Arão já havia desaparecido na caminhada rochosa até o pico, onde não havia trilha discernível. Havia apenas uma figura solitária a ser vista. A próxima coisa que surge é a segurança da morte. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. A vida do homem chegou ao fim exatamente como Deus havia planejado o tempo todo. Moisés passou em paz, mas sozinho. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva adequada, não é? Depois de uma morte, vem um enterro, e assim foi no caso de Moisés. Ele foi enterrado em um vale, mas ninguém sabe onde até hoje. Não é estranho pensar que Deus seria o único a enterrar Moisés, e que Deus não revelaria a ninguém onde o corpo estava enterrado. É importante considerar que o túmulo de Moisés não foi preservado como os de Abraão, Isaque, Jacó, José e outros. Foi Deus mesmo que o enterrou. A Bíblia diz: Então Deus sepultou Moisés na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe seu túmulo até hoje. Deuteronômio 34, 6, Nova Versão Internacional. Apesar de tudo, é interessante que Deus tenha escolhido esconder o corpo de Moisés e a localização de seu túmulo. Por quê? Bem, poderia ser para evitar que o povo israelita adorasse o túmulo de Moisés ou o idolatrasse de alguma forma. Deus queria que o foco do povo estivesse nele, não no lugar de descanso de Moisés. Deus é zeloso por sua glória e por nosso bem-estar espiritual. Ele não quer que coloquemos nossa confiança ou devoção em nada além dele. Portanto, esconder o túmulo de Moisés pode ter sido uma medida para proteger o povo da idolatria.